altíssimo. Inclusive hoje está provado que a carne suína é uma das mais limpas para a gente se comer. Eu queria saber assim, se isso não foi previsto, porque eu acredito que o suíno ele não ficou para dar leite, ele não ficou para botar ovos. Então, por que hoje, ainda assim, a carne suína é considerada imunda? Ok. Vamos então responder a sua pergunta e também a do Ademar, quando ele fez sobre a questão do alimento imundo. Eu queria convidar vocês a lermos um texto que vai responder a seguinte pergunta. Que orientações Deus nos deu quanto ao consumo de carne? Vamos para Levítico, é o terceiro livro da Bíblia. Levítico, capítulo 11. Dê uma olhadinha no versículo 47, o último verso do capítulo, página 80. Levítico capítulo 11, versículo 47. Assim diz a palavra de Deus. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Você em casa e você que nos assiste em casa, com o tempo, leia todo o capítulo 11 de Levítico. O capítulo 11 de Levítico trata a lei sobre os animais limpos e imundos. E aqui Deus vai mencionando nome por nome, na realidade não é nome por nome, mas a categoria também, a classificação mais geral dos animais. E no final do capítulo ele diz assim, tudo isso eu orientei vocês para que vocês saibam quais são os animais limpos e aqueles que são imundos. Então a Bíblia faz separação entre animal limpo e animal imundo. Aí vem a sua colocação. Mas e se o porco é criado num ambiente saudável? Não é o ambiente em que o porco é criado, ou qualquer outro animal, não é o que damos para ele ingerir, não é nada disso. A essência dele é imunda ou não é. O porco não é um animal imundo porque ele vive numa pocilga ou porque se alimenta de coisas que são restos. Não. Não tem nada a ver com a alimentação dele. Você pode pegar o melhor alimento que houver e dar para o porco. Ele continuará sendo biblicamente um animal imundo. Agora, qual é o critério divino então para dizer esse animal é imundo e esse é limpo? É se essa carne traz prejuízo à saúde, se é prejudicial ou não. É esse o ponto. Deus, quando deu liberdade para que o homem usasse certos tipos de carnes, o próprio Cristo, quando esteve na terra, fez o uso de carne, porque ele comeu o cordeiro pascal na ceia, ele comeu peixes com os discípulos lá junto ao mar de Tiberíades. Esses animais, eles não prejudicam a saúde, mas contribuem de alguma forma. Agora, os animais imundos, todos eles, a Bíblia não fala só do porco, ela fala de dezenas de animais, dezenas de peixes. Isto não serve para nós como alimento, porque prejudica a saúde. Você mencionou que existem pesquisas que mostram que a carne do porco é saudável. Essas pesquisas são questionáveis, porque quando você tem um problema de saúde, quando você vai ao médico, a primeira orientação que ele dá para você é que você suprima a carne de porco da sua alimentação. Eles usam uma expressão assim, o povo em comum, né? Porque é uma carne remosa. Sabe o que acontece? A carne de porco e de qualquer animal imundo, ela contém elementos prejudiciais à saúde, altamente prejudiciais. E a ciência exata, que busca ser séria, ela vai dizer de fato que esses animais não servem para alimento. Você queria perguntar? Ok, pastor. 2 perguntas. Primeiro, por que Deus então criaria os animais imundos? E a segunda, o leite também, para muitas pessoas, ele é altamente prejudicial, altamente indigesto. Então, por quê? Porque nós nos desvirtuamos do plano original de Deus. Essa é a questão. Por que Deus criou animais imundos? Deus não criou os animais para servir de alimento. Esse era o plano original, lembra? Nenhum animal foi criado para morrer e servir de alimento.
Agora, por que Deus criou o pássaro? Por que Deus criou os insetos? Ele quis povoar a terra com variedade, mas não foram criados para alimentos. O problema é que, para solucionar um problema temporário do homem, foi permitido alguns tipos de animais e a gente agora quer usar todos os animais e ainda não quer ter prejuízo à saúde. Então Deus deu essa orientação. A segunda pergunta tua foi? Com relação ao leite. O ser humano é o único animal, assim eles dizem, que depois que cresce continua bebendo leite. Que animal da natureza humana, depois de adulto, continua fazendo uso do leite? Nenhum. Então, de fato, nós não fomos criados para ingerir leite. Nós fomos criados para ingerir o leite materno, que tem todas as propriedades para o nosso desenvolvimento harmônico e a boa saúde. Agora, por que então que a ciência às vezes fala nos benefícios do leite? Por que há tanta propaganda sobre o leite? É claro que isso é uma indústria. É claro que existem muitas pessoas ganhando dinheiro com essa indústria. Agora, já está mais que provado que o leite prejudica a saúde, que as pessoas desenvolvem intolerância à lactose. E se não bastasse o leite prejudicar a saúde, eles criam produtos derivados do leite que são muito mais prejudiciais que o próprio leite. Você está entendendo? E eu volto aqui ao que eu disse no início do programa. O diabo está governando as coisas nesse mundo e fazendo-as acontecer de tal maneira que as pessoas apodreçam vivas. E quanto